Olá, olá! E aí, tudo bem com vocês? Agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje veremos a era ou o período Neolítico. Vocês viram na semana passada o período Paleolítico, né? A idade da Pedra Antiga. Agora vocês vão ver agora a idade da Pedra Nova. Exatamente, é isso que significa Neolítico. Neo vem de new, do inglês, novo. E lítico significa pedra. Então, a idade da Pedra Nova. Exatamente, o período Neolítico. Esse período também, pessoal, ficou conhecido porque foi exatamente nesse período que está marcando aí o fim da Era Glacial. Não sabem o que foi essa era? A Era Glacial foi o período que a Terra era bastante fria, ou seja, o gelo dominava tudo. Já assistiram aquele filme A Era do Gelo? Se vocês não assistiram, assistam esse filme, porque esse filme retrata exatamente esse período que vamos estudar hoje, o período Neolítico. É o período que está terminando a Era Glacial. A Terra, com o fim da Era Glacial, fica mais quente. A fauna e a flora vão ser modificadas. Algumas espécies de plantas e animais vão sumir da face da Terra, porque elas não conseguem se adaptar ao novo clima, ao clima tropical, clima mais quente. E assistindo esse filminho, né, da Era do Gelo, é um filme bastante interessante, vocês verão exatamente isso que eu estou falando aqui. A mudança do clima. E esses animais que foram extintos, como o mamute, né, que está lá, o mamute, tem a preguiça gigante, né, que é o mais engraçado do desenho. Aquele esquilinho lá, né, ele também era um animal, também foi extinto. Enfim, e outros animais que surgem no filme, que são exatamente os animais que sumiram com o fim da Era Glacial, porque eles não conseguiram se adaptar ao novo clima. Como praticamente tudo era gelo, era congelado, aí com o aquecimento da Terra, né, quando a Terra fica mais quente, aí vão surgir várias florestas que antigamente estavam debaixo do gelo, né, era muito gelo, pessoal. O nível do mar vai aumentar nessa época. Os rios, vários rios. Então, o ser humano também vai passar também por essas dificuldades, né? E vai conseguir se adaptar a esse novo clima. O ser humano antigamente era o quê? Que eu falei na outra aula, era o quê? Era nômade. Professor, e agora nesse período? Como é que o ser humano vai viver? Ele vai ser o quê? Ele vai continuar sendo nômade? Como é mesmo? Me explica aí, eu não sei não, eu quero entender. Eu vou te explicar, viu? Eu vou te explicar agora. Bom, pessoal, com o fim da Era Glacial, o ser humano começou a desenvolver novas técnicas. Como eu disse, o ser humano se adaptou ao novo clima. Então, o ser humano começou a desenvolver novas técnicas. Uma delas foi exatamente o surgimento das atividades agrícolas. O ser humano vai começar a plantar, exatamente, vai começar a desenvolver as técnicas de plantações. O ser humano vai começar a guardar os alimentos, vai começar a ficar num lugar só. Então, o ser humano não vai ter mais a necessidade de estar andando de uma região para outra, ou seja, não tinha mais a necessidade de ser nômade. Ele poderia ficar num lugar, né? Como agora ele vai saber plantar, ele vai saber colher, né, os frutos das plantações. Ele não precisa estar andando de um lugar para outro, então ele vai ser sedentário. Lembrem disso. Eles vão ser sedentários. Então aí eu respondi, ou agora eu vou responder a questão do aluno que me perguntou na estante, né? Então, onde eles moravam exatamente em residências fixas. O tipo de moradia deles, pessoal, não era como a gente tem as moradias hoje, não, esses negócios de tijolo, cimento, não era assim, não. Era parecido, mais ou menos, com alguns grupos indígenas, por exemplo, que usam as ocas, né? Construções feitas de madeira, né, com palhas. Era mais ou menos esse o tipo de moradia dos homens e das mulheres do período Neolítico. Então, para ficar aí guardadinho na mente de vocês, lembrem disso. Sedentário é o grupo de humano que tem uma moradia fixa, ou seja, uma residência ou uma moradia, uma casa, né, fixa. Ele não precisa mais estar se movendo de um lugar para outro. Então lembrem disso. Se algum dia perguntar, fulano de tal é nômade ou é sedentário? Tal sociedade era nômade ou era sedentário? Lembre disso. Nômade é aquele que fica se movendo de um lugar para outro
em busca de alimentação, de sobrevivência. Já o sedentário é aquele que fica parado num lugar, que mora exatamente num lugar. Nós hoje em dia, nós somos sedentários. Ah, professor, mas a gente não sai pra comer, a gente não sai pra ir atrás de uma comida em outra rua? Sim, mas a gente não precisa mais sobreviver, tá em busca da sobrevivência. A gente vai ali no mercado e volta pro mesmo lugar. A gente não vive saindo, por exemplo, eu moro aqui em Floresta e vou para Itacuruba, passo um tempo lá em Itacuruba, depois vou para Petrolândia. Não é assim. A gente geralmente viaja para um lugar e retorna para um lugar onde a gente sempre vive, onde a gente mora, né? Então, entendam de uma vez por todas, sedentário é isso, é aquele que tem uma residência fixa. Aí, eu citei na estante o surgimento da atividade agrícola. Agora eu vou falar do surgimento também de outra atividade que foi bastante importante. O ser humano vai começar a domesticar os animais. Essa prática ficou conhecida como uma pecuária. Então, ele vai começar a domesticar, vai amansar alguns animais para exatamente se proteger de outros animais e também para sobreviver, comer uma carninha, né? Que o ser humano gosta de uma carninha. Claro que nem sempre foi assim, né? Hoje em dia temos seres humanos que odeiam comer carne. São os vegetarianos, né? Então, mas nessa época a maioria dos seres humanos adoravam comer uma carninha. Ah, sim, professor, agora eu entendi. Eles viviam de forma sedentária, né? Só moravam numa residência ali, no céu dali, então eu entendi. E também eles desenvolveram algumas atividades importantes, como a agricultura e a pecuária, que era para cuidar exatamente dos animais. Entendi. Mas nessa época existia comércio? Comércio, assim, existia o comércio, moeda? Existia, professor? Me responda, eu tenho essa dúvida. Me responda, por favor. Você de novo, rapaz, perguntando, você com suas dúvidas. Tudo ok, eu vou responder para você de uma forma. Não existia comércio nessa época. Oxente, e como era que as pessoas viviam? Era mais ou menos assim. Tinha um negócio, uma coisinha chamada de escambo. Sabe o que é escambo? Escambo é a troca de um produto por outro produto. Ou seja, nessa época não existia o comércio, não existia uma moeda. Era assim, vou dar um exemplo. A minha tribo tinha morango. É um exemplo, viu? É um exemplo. Não levem esse exemplo a sério. Minha tribo tinha morango. E a tribo desse menino que perguntou aqui na estante tinha maçã. Então, minha tribo queria comer maçã. E a tribo desse menino queria comer morango. Então, a gente ia lá e fazia uma troca. Ele me dava um pouquinho de maçã e eu dava um pouquinho de morango. Então, isso era o escambo. Não existia, por exemplo, hoje em dia você vai no mercado, compra uma fruta, você tem que dar um dinheiro, né? Pronto, nessa época não existia moeda. Era através do escambo, ou seja, da troca de produtos por outros produtos. Entenderam, né? O que é escambo? Aí, com as transformações, né, desse período, vai surgir novas formas de organizações sociais. Como, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Uma tribo, existiam várias tribos, né? Várias tribos. Uma tribo tinha parentesco com outra tribo. Outra tribo tinha parentesco com essas duas tribos. Então, elas se uniram e formaram os famosos clãs. Famílias, né? Clãs. Então, nesse clã, eles iriam escolher uma pessoa mais velha da tribo e essa pessoa seria o chefe dessa tribo. Ele seria o líder dessa tribo. Ele seria o líder religioso, o líder que vai julgar algumas questões jurídicas, né, de justiça. Sempre existiu isso, não nesse conceito que temos hoje de justiça, né? Não era assim. Claro que de uma forma bem antiga. E também ele vai ser, como eu falei nesse instante, um líder religioso. Ele vai cuidar do divino, da relação do ser humano com o divino, com a natureza, com os fenômenos que a gente não consegue explicar, não consegue ver. Então, essa pessoa, a pessoa mais velha desse clã, seria exatamente o líder desse clã. Então, entenderam o que é o clã, né? O clã é a união de tribos que tem um certo grau de parentesco. Agora me diga uma coisa, era a mulher que era o líder? Claro que não. É nesse período também, pessoal, que temos o início das sociedades patriarcas. O que significa isso? Vem de pátria, vem de pai, ou seja, vem do homem. Então o homem é que vai começar a dominar tudo, o homem é quem vai mandar em tudo. E é nesse período que vai ter as divisões de trabalho pelo sexo. Ou seja, se você é homem, você vai trabalhar nisso. Se você é mulher, você vai trabalhar nisso. Então
o que restaram para as mulheres? A criação dos filhos, fazer as roupas, né? Na questão das costuras, das tecelagens, dos fios, né? Fazer as roupas do grupo. A prática da agricultura, aí a mulher vai ter que plantar, né? Então, foi exatamente as mulheres, olha aí as mulheres, comemorem, que inventaram ou que começaram primeiros humanos, né, que começaram a fazer a prática da agricultura, foi exatamente as mulheres, não foram os homens. Porque qual era a tarefa do homem no período paleolítico? Era exatamente a caça. A mulher quem ficava em casa. A mulher ficava em casa, então ela tinha tempo de cuidar dos meninos e tinha tempo de observar a natureza. Como é que o homem consegue descobrir que tem uma coisinha que você bota no solo e depois de um certo tempo surge uma planta e essa planta gera um fruto e você pode comer? Exatamente isso, foram as mulheres que observaram isso. Elas comiam alguns frutos que tinham sementes, jogavam no mato, depois ela via que depois que ela jogava no mato, depois de um tempo surgia uma plantinha. Essa plantinha depois gerava os frutos. Então foi as mulheres que inventaram a prática da agricultura, lembrem disso. Nesse período também, nesse período neolítico, vai surgir aí a cerâmica. Como é feita a cerâmica? O ser humano pega a argila, bota no fogo e aí ele consegue fazer vários produtos, né? Um deles foi exatamente produtos cestas de cerâmica para o armazenamento de alimentos. Então, a cerâmica surge nesse período, no período neolítico. Os humanos também vão desenvolver nessa época, nesse período, na verdade, algumas ferramentas como a foice, o arado, outras coisas que vão exatamente ajudar na questão da pecuária e da agricultura. Então é nesse período que eles começam a desenvolver novas ferramentas que vão ajudar nas técnicas agrícolas e da pecuária, ou seja, da terra, das plantações e do domínio dos animais, né? Aí vocês sabem, né, pessoal? Tribo, clã. Então aqui temos um clã, ali temos outro clã, ali temos outro clã, que não são parentes, né? Então esse pessoal, vendo a importância da terra, né, que a terra tem, eles vão começar a brigar por causa desses territórios. Um clã quer ter mais terra que outro. E aí começam as primeiras guerras, né? As primeiras confusões dos seres humanos. É quando o ser humano começa a ser egoísta. Vocês viram que nesse período já existia um certo machismo, né? De o homem querer ser melhor do que a mulher. Então nesse período também já dá início à ganância do ser humano, de querer mais que o outro, de querer ser mais que o outro. Então, pessoal, esse foi o período neolítico, o período da Nova Pedra, né? Um período de bastante importância, que é quando o ser humano passa a ser sedentário, deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Quando há uma divisão de trabalho por sexualidade, por ser mulher ou por ser homem. E é quando o ser humano desenvolve algumas técnicas importantes, como a agricultura e a pecuária. E também algumas ferramentas exatamente para esses trabalhos da agricultura e da pecuária. Espero que vocês tenham gostado e até mais.